A partir de agora, pela Local Mais FM, programa Comunidade Local, um canal direto com as comunidades da cidade e região. Comunidade Local, a partir de agora. Boa tarde para todos nesta tarde linda, né? Nesse final de tarde lindo e maravilhoso desta sexta-feira. Então, já deixo aqui o meu um abraço para quem não me conhece, Daltro Giovanni Zapata, tá? E nós vamos com o programa, Ok. Eu? Peraí. Nós vamos com o programa Comunidade Local. E sempre tem uma atração agora, né? Nessa nova fórmula, nesse novo formato aí, sempre tem uma atração conosco aqui. E hoje não é diferente, tá? Hoje não é diferente. E eu vou já dar o boa tarde para minha amiga ali, Daniele Senger, consteladora e mentora de sistema. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui. Eu adoro estar comunicando e estar falando com pessoas sobre família, que é o nosso tema de hoje, né? E nós vamos falar bastante de família. Então já manda a tua pergunta, já manda aí a tua dúvida. Todos aqui serão lidas. E a gente vai conversar. Já deixa eu mandar um abraço aqui para Sandra Bernardes. Eu quero dupla cidadania, honrando as origens. A Sandra Bernardes, ela está mandando o recado dela lá. Quem também está mandando o recado, a Gabi Prestes diz: como se livrar das amarras financeiras? Parece que sigo as mesmas dificuldades da minha mãe. O negócio já começou rápido aqui. Vamos falar, Gabi, vamos falar sobre isso. Então, manda aí, qual que vai responder? Vamos responder da Gabi Prestes aí primeiro aí. Como se livrar das amarras financeiras? Parece que sigo as mesmas dificuldades da mãe. A Gabi faz parte lá do grupo. Que bom te ver aqui, Gabi. Deixa eu começar me desculpando. Onde que tá a câmera? Aqui na frente? Sim. Me desculpando que vocês, né, quem me acompanha lá nos grupos sabe que lá no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, sabe que eu tô com uma voz um pouquinho diferente. Estou me recuperando aqui de sequela da Covid, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, já fiz exame. Mas como eu tive Covid aí um pouco mais de um mês atrás, uns 2 meses, eu tive uma infecção no pulmão. Então eu tô me recuperando. Hoje que eu tô conseguindo falar bem, então o pessoal já tá sabendo. Mas que bom que a Gabi mandou mensagem. Podem mandar mensagem também que a gente vai conversando. Gabi, repete para mim, por favor. Como se livrar das amarras financeiras? Parece que sigo as mesmas dificuldades da mamãe. Gabi, vamos constelar isso, Gabi. Vamos começar por aí. Vamos constelar isso. Gabi, o que acontece? O que a gente pode trazer um pouquinho pra cá, né? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem lá na sua família e cada família é de um jeito, né? Minha família é de um jeito, outra família é de outro. Tem alguém que disse que está querendo aí dupla cidadania, né? Sim. Então aí, né, tem um que tem essa origem que é dupla, né? Que tem familiares, descendentes que vêm de outros lugares. Então cada um tem a sua história dentro do seu núcleo familiar. O que acontece? Nós temos registros lá na nossa infância, principalmente do 0 aos 7 anos, quando nós nascemos, e inclusive, muito importante que a gente se dê conta, que mesmo quando nós estamos lá na barriga da mamãe, nós já temos noção do que acontece aqui fora. Nós temos um registro que é emocional. O bebê tem um registro que é emocional. Hoje mesmo coloquei no grupo lá no WhatsApp, de algumas memórias que eu tive de registros quando eu era ainda bebê. E esses registros são emocionais. Eu posso ampliar um pouquinho, Dalton? Pode. Já amplia depois o grupo. Me põe lá naquele grupo lá também, viu? Te boto sim. Bota lá. Te boto sim. Tá, vou ampliar um pouquinho pra gente entender assim, ó. Vou trazer um exemplo. Uma amiga minha esses tempos estava embalando o bebezinho, já era o 4º bebê dela, não planejado. E aí ela estava dizendo assim, essa coisinha aqui, não sei o que nasceu assim, não planejei, não queria, veio sem querer. Aí fica aí, né, desse jeito. Qual é o registro que esse bebê vai ter? Eu não sou querido, eu não fui desejado, eu não fui planejado, eu sou um estorvo, eu sou um incômodo.
Qual é a probabilidade aqui, ó? É muito fácil a gente tirar uma foto, né, desse passado e trazer um pouco agora para o presente. Isso já tem um tempo, tá? Mas ele ainda é criança. Mas imagina que isso acontece com isso de vocês. Qual é a probabilidade dessa criança, quando crescer, se sentir deslocado no mundo, sentir depressão, sentir que não se encaixa em nada? Percebe que isso é um registro que pode ser de uma mãe que naquele momento não estava pensando, estava despreparada, não tinha pensado naquilo. E, na verdade, se olhar, nem é isso que ela pensa, nem é isso que ela sente. Porque se ela permitiu que a criança viesse ao mundo, ela tem muito amor por essa criança. Só que naquele momento que ela está lá pensando, eu quero cuidar da minha vida profissional, eu quero cuidar de outras coisas, eu acabo que eu não me dou conta de que essa minha fala, no momento principalmente que eu estou amamentando, que era o momento que ela fez isso, eu não me dou conta que aquilo pode gerar um registro na criança de exclusão, de não ser bem querido. Vou voltar agora para a pergunta da Gabi. Imagina agora, então, esses registros que nós temos na nossa infância, de ouvir, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é coisa que tem que ser suada, dinheiro não pode vir fácil. Sabe aquelas crenças que nós temos de o dinheiro tem que ser uma coisa pesada, sofrida, doída. Quem tem dinheiro não vai pro céu. Sabe aquelas histórias que a gente ouve, que o rico não entra no céu, né? Até mesmo da Bíblia e tudo mais. Essa interpretação que a gente faz desses termos que nós ouvimos, se a gente não conseguir ressignificar quando nós chegamos na fase adulta, acaba que geram registros traumáticos dentro de nós, que a gente não percebe que, de forma inconsciente, lá no nosso ponto cego. O pessoal lá do grupo sabe quando eu falo de ponto cego. Esses registros ficam no nosso inconsciente, que é um ponto cego que a gente não consegue perceber. Precisa que a gente faça realmente uma terapia breve, que é o caso da constelação, para entender, opa, isso eu já ouvi antes e foi nessa situação. Tá, então agora eu consigo conectar razão com emoção. E aí eu consigo, então, ressignificar isso e passar para um próximo ponto, né? Avançar de fase, de etapa. Porque se eu ficar preso nesse ponto das coisas que eu ouvi quando eu era criança, eu não vou conseguir superar. Eu preciso virar essa chave, conectando razão e emoção. Por quê? Se eu estou muito razão... Hoje ainda ouvi uma cliente comentando, eu sou muito razão, eu não choro, não sei o quê. Será que eu consigo fazer constelação? Consegue. Por quê? Tem uma parte que é racional da constelação. Tem uma parte que é puramente racional, que mostra... It sleeps, não é? Como é que fala? It sleeps... É isso aí. Que mostra direitinho onde que é o problema e como resolver. Essa parte racional. Mas tem a parte emocional, que é o que faz o complemento disso, que faz a virada de chave, que é o que transforma. Porque só no racional eu consigo, que nem eu respondi hoje para uma cliente. Eu trabalho, mas eu não sinto o retorno disso, que acho que é um pouquinho do que a Gabi está trazendo. Eu não sinto o retorno disso, esse meu trabalho. Não falta trabalho, porque eu trabalho, mas eu não tenho o retorno na mesma proporção. O que falta? Essa virada de chave que está presa em algo que eu não consegui me dar conta do que era. Por quê? Porque está nesse ponto cego, porque está no meu inconsciente. Como é que eu resolvo? Fazendo uma terapia breve como a constelação. Então tá aí respondida a pergunta da Gabi, né? Ela faz essa pergunta aí. Já a Sandra, ela diz que quer uma dupla cidadania. Os problemas dela é que ela já quer uma dupla cidadania, né? Não seria um problema, né? Seria uma meta, seria um objetivo, né? Ela quer honrar as origens dela. Antes, eu só quero lembrar que a gente está aqui num ambiente extremamente grande. Esta mesa aqui, ela tem 2,45 m. Tá? Então a nossa convidada ali, que ela disse que já estava com alguns sintomas, que ela teve questões de coronavírus, foi contaminada, infectada, teve essa parte, já está bem, tá? Então só para vocês ficarem sabendo. E aqui eu tenho meu álcool gel, ó, é de verdade, ó, não é? Ela também tem um ali na frente, tá? Então só para vocês ficarem confortáveis para saber disso aí. E a Sandra, que quer resgatar ou honrar as origens dela,
Interessante isso, né? Isso. Ai, que lindo, Sandra. Fico feliz de ouvir isso. Uma consteladora sempre fica feliz de ouvir as pessoas comentando que querem honrar as suas origens. Porque a gente pode sim fazer um pouco diferente do que os nossos antepassados fizeram, do que aqueles que vieram antes de nós fizeram, mas fazer isso com o coração leve, trazendo cada um deles no nosso coração, no nosso pensamento. Eu sempre falo de conectar razão e emoção, porque aqueles que vieram antes, eles abrem um caminho para nós. A tecnologia que nós temos hoje, né, todo o aparato tecnológico de desenvolvimento, de evolução que nós temos hoje, foi graças a esses que vieram antes de nós. Sem eles, a gente não conseguiria, né? Uma outra frase que eu uso bastante é que eles vieram abrindo o mato à foice, né? Para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, muito lindo esse depoimento da Sandra, que quer honrar as suas origens fazendo a dupla cidadania. Sandra, eu não sei qual é em que ponto que está isso, em que pé está isso. Se está fácil, se está difícil, tu já começou o processo, porque a gente sabe que tem um processo, né, de solicitação e demora um tempo. Eu não sei como é que está isso, tá? Dependendo do processo, de repente a Sandra começou a fazer e não deu certo, ou está demorando demais. Eu já atendi situações que demorou, sei lá, mais de ano e a pessoa não conseguia fazer. O que eu sugiro, se for esse o caso, tá, Sandra? Não sei em que ponto está. Se for esse caso de estar demorando, eu sugiro que tu constele. Por quê? Pode ter questões que uma parte racional quer, mas uma parte emocional ou até um ponto de emaranhamento. Como ela falou de honrar, provável que ela conheça alguma coisa de constelação. Então, pode ser que exista um ponto de emaranhamento que possa travar. Não sei se é isso, tá, Sandra? Porque a gente não chegou nessa parte aí de ter mais informações. Mas se for isso de estar travado, demorando muito, é recomendável constelar, tá bom? Se não for, que lindo que tu esteja honrando aí os teus antepassados. É muito bonito de ver isso. Parabéns. Olha que legal aqui, ó. A Fernanda, ela pergunta assim, ó, o que é constelação familiar e por que o nome constelações? Ai, que lindo! Adoro essas perguntas. Bom, a constelação é uma técnica, uma terapia breve que existe há pouco mais de 40 anos, que veio da Alemanha, né, com um alemão, Bert Hellinger, que é um ex-padre que esteve nas tribos Zulus, pesquisando e trabalhando como missionário, né, porque ele é um ex-padre também, trabalhando como missionário, onde ele trouxe uma boa base dos seus conhecimentos acerca de constelação e trazendo esse conhecimento mais amplo para cada um de nós, né? Mas o que ele pesquisou? Como é que aquelas tribos funcionavam? Como é que elas resolviam seus conflitos? Porque a constelação é principalmente para resolver conflitos. Conflitos familiares, conflitos emocionais, conflitos profissionais, conflitos empresariais. Existe um braço da constelação, né? Uma ramificação da constelação, que é a constelação empresarial, para olhar para as questões lá de dentro da empresa, da organização. Olhar para as questões também de educação, para as questões de saúde. Já constelamos, acho que eu já comentei, não sei se o Dalton lembra, de questões de saúde, por exemplo, uma senhora que tinha um problema no coração. E a gente constelou esse problema do coração dela. Vagamente. Mas eu me lembro que tu falaste a respeito disso. E isso foi muito lindo, porque nós colocamos, foi uma constelação em grupo, então nós colocamos uma representante para o coração dela. E esse coração, em detalhe, a pessoa nunca tinha participado e eles não se conheciam, ninguém se conhecia, né? Mas tu falaste isso num programa teu. Falei sim. Me lembro sim que tu falaste em um programa teu aqui. Isso. E aí, porque tô trazendo isso porque vai vindo das ideias, tá, gente? Mas vocês podem trazer outras coisas. Pois por que eu quero trazer isso? Porque tem coisas... O que o coração dizia, né, nesse caso? Eu quero estar em contato com a natureza. Eu quero ar puro, sabe? O coração trazia essas sugestões. E aí ela dizia assim, a pessoa que representou... Que estranho, porque eu nunca participei disso, não sei como é que funciona e tá me vindo essas coisas para dizer e uma vontade de estar perto da natureza. A constelação é uma terapia que traz essa... Por isso que eu falo de conectar a razão e a emoção. Ela traz a razão, porque quem tem problema de coração, a gente sabe que precisa estar em contato com a natureza. Isso é racional. Mas existe uma parte que é inconsciente, que essa cliente
não estava tendo contato com a natureza, não tinha se dado conta disso, não tinha se percebido disso. E olhando mais a fundo, tinha uma fidelidade invisível, uma fidelidade familiar, que era, o pai dela também teve problema de coração. O pai dela, inclusive, faleceu por problema cardíaco. E aí ela tinha uma culpa muito grande porque ela não tinha conseguido levar os filhos para se despedir do pai. Então, olha quantos emaranhados, quando eu falo de emaranhado, consegue perceber agora do que eu falo? Quantos emaranhados nessa situação, inconscientes, porque isso tinha acontecido há 20 e poucos anos atrás. Ela não sabia, ela não tinha se dado conta, estava no ponto cego, percebe? No inconsciente, no ponto cego. Então, a constelação vem explicando, né, o que é a constelação, para que ela serve, de onde ela veio. Ela traz isso, ela traz a possibilidade de tirar do inconsciente as informações que a gente nem se dá conta, mas que travam a nossa vida em várias áreas. Saúde, financeira, emocional, profissional, empresarial, uma série de coisas, porque tudo está no nosso inconsciente, né? Os cientistas já trazem isso, mais de 90% das nossas ações são guiadas pelo nosso inconsciente. Então, para ver a força que isso tem, mas que a gente não se percebe. Não tem essa percepção. Você acha que falou de várias linhas ali, o Fernando pergunta assim, essa abordagem tem relação com alguma religião? Não tem. O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, apesar de ele ser um ex-padre, ele teve sempre muito cuidado de separar. Ele não traz nada de questões religiosas para a constelação. O que acontece, falando de constelação? Alguns consteladores têm o seu perfil de acreditar em Deus ou acreditar em alguma religião e associam uma coisa a outra. Mas aí é uma questão pessoal do constelador. Eu acredito em Deus, então de vez em quando vocês vão ouvir eu falar sobre isso. Não vai, porque faz parte de mim. Sim. Mas eu eu procuro, não é que eu não gosto, mas eu procuro separar questões religiosas da constelação, porque a constelação é uma terapia breve que precisa trazer do inconsciente as informações daquela pessoa, daquele constelado, para que ela se perceba independente da sua religião. Até porque eu atendo todas as religiões, isso é indiferente. A Fátima pergunta assim, qual é a base científica para os fenômenos observados? Existe alguma base científica nos fenômenos observados nas constelações familiares? Rupert Sheldrake, que é um cientista inglês. Rupert Sheldrake, pesquisa sobre ele. Ele faz uma pesquisa sobre os pássaros. Sabe aquele movimento que os pássaros fazem no céu, de andar todos alinhados, e quando eles mudam a forma, eles continuam naquela forma alinhados, que é perfeito de ver. Sempre unidos, mesmo que o primeiro mude de lugar. Parece uma dança, um balé no ar. Fantástico aquilo. O Rupert Sheldrake é um cientista inglês que traz pesquisa sobre isso. Então, ele fala sobre essa forma. Então, ele fala do campo morfogenético. E a constelação fala também no campo morfogenético, que é esse campo de forma. Por que se repete esses padrões, né? Eu falei aí do pai que teve problema no coração, a filha que tem problema de coração. Se a gente não olha para isso numa constelação, existe uma grande possibilidade, uma tendência, pelo menos, de ser repetido esse padrão dessa filha ou desse filho, desse neto, né, que vier depois, repetir esses padrões. Uma coisa que parece bastante na constelação é o dedo podre, né, aquele famoso dedo podre. Por quê? Os nossos antepassados, como é que era a relação deles? Não digo que sejam todos, tá? Mas uma boa parte relata que não foram casamentos em que eles se escolheram, né? Foi os pais que escolheram antigamente, né? Trazendo esse olhar histórico, né? Eram os pais que escolhiam, as mulheres não podiam escolher, uma submissão muito grande. Aquela história que vocês já conhecem. Então, o que acontece? Essa forma de relação que é disfuncional, que não é saudável, que é opressora, sabe? Que machuca, que não é saudável, ela tende a ser repetida.
E hoje nós estamos num momento diferente, que as mulheres estão se libertando, só que os homens também não sabem como se movimentar nesse novo cenário. Então fica todo mundo muito perdido. Mesmo assim, tentando superar tudo isso, sem eu conseguir enxergar com razão e emoção, acabam que repetem as mesmas questões, repetem esse padrão de relação disfuncional, de relação não saudável. Então, são padrões que se repetem. Por que é importante olhar para esses padrões? Porque na natureza, na nossa vida, esses padrões a gente pode observar. E nós temos geneticamente essa forma de entender o mundo, essa forma de ver a vida, porque nós fomos moldados. Imagina, um bebezinho está sendo formado lá na barriga da mamãe, ouvindo já a vovó, o vovô, o papai, a mamãe, ouvindo o modo de vida deles. Depois vai crescendo ao longo da infância, continua em contato com esse modo de ver a vida, com esse modo de enxergar a vida. Então são campos de forma que nós estamos totalmente submersos. É muito difícil nós fugirmos disso, só se nós realmente trabalharmos com seriedade o nosso autoconhecimento. E mesmo assim, esse é um processo para a vida inteira. Não é fácil, né? Isso não é fácil. Mas é uma forma de tu vai fazendo isso gradualmente, tu vai fazendo isso com estudos, né? Tu vai, não, como eu disse antes, não é da noite para o dia. Isso. Só que a leitura, a releitura, a gente precisa ter essa compreensão, né? Tu com certeza deve ser uma pessoa que lê bastante, né? Sim. Tu deve ser uma pessoa que lê bastante e com certeza também relê alguns livros, né? Eu acredito que seja assim, não é? Sim, precisa. Esse processo de autoconhecimento, a gente nasce com essa vontade de aprender, né, mais, saber mais, né? Eu conto que quando eu estava terminando a escola, eu gosto muito de estudar, de aprender e tudo mais. Eu contei outro dia, acho que no meu programa também isso. O meu primeiro filho, eu tive com 15 anos. E o meu problema maior não foi engravidar com 15 anos. Foi ouvir das pessoas que eu estava perdendo a minha vida, não ia poder mais estudar, sabe? Essas coisas assim. Só que tudo que eu mais amava na minha vida era estudar. Então eu sofri muito, não por engravidar, mas por ouvir as pessoas me dizendo que eu não poderia mais estudar. Para mim isso foi um grande sofrimento. Mas ao longo do tempo eu consegui descobrir que eu não precisava parar de estudar. Eu precisava continuar estudando, porque isso é o que me fazia bem. Isso aqui enriquecia a minha alma. Então isso não é uma coisa que estudar, aprender, né? Não é uma coisa que começa da noite para o dia. A gente tem intrínseco dentro de nós essa vontade disso, de aprender mais, de crescer e saber mais. E foi um processo, naquele momento também, de autoconhecimento, de entender, o que vem de fora, eu ouço, filtro e fico só com o que importa. Até porque, imagina se eu realmente ouvisse que as pessoas me dissessem e não parasse de estudar, não estaria eu aqui hoje. Isso eu bato muito, né? Que é a questão de que tu tem que estar bem nivelado. Eu tenho uma frase que alguns dizem que eu sou bastante pessimista. Não, bem pelo contrário, otimista. Todos os dias tu vai ter um problema. Todos os dias. Tu só tem que estar bem contigo, bem nivelado mentalmente, para poder resolver aquele problema. E em cima disso, para te começar a resolver esse problema, tu vai numerar o grau de dificuldade daquele problema, né? Então, sim, às vezes é um problema gigante, é uma coisa muito pesada, que requer um pouco mais de atenção. Mas daqui a pouco é uma coisa normal, né? Que a gente consegue resolver ali bem facilmente. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Cassiano. Boa tarde a todos. O Projeto Judocas do Futuro está indo para o Uruguai hoje à noite, levando atletas para a competição. São eles Vitório Freitas, Luísa Freitas, Júlia Freitas, Lídia Freitas. Está aí, para quem não conhece, né, o Cassiano. Tem aí o Projeto Judocas do Futuro, estão indo lá. Parabéns, parabéns. E eles têm 10 anos, quer dizer, completam agora dia 13 de junho agora. 10 anos do projeto aqui na cidade de Cachoeirinha. E eles estão indo para Ribeira numa competição internacional. Parabéns.
Olha só, tem umas perguntas legais aqui, viu? Tem bastante gente perguntando, que coisa bem boa isso aí, tia. Nós temos... Manda. Só vou lembrar que nós temos a carta sistêmica para tirar para o grupo lá do WhatsApp, que eu falei que ia tirar aqui no programa hoje. Então, quem está assistindo aí, ó, vocês aí do grupo do WhatsApp aí do pessoal, da Daniele Senger aí, pega e relembra o pessoal, manda o link lá pro pessoal, diz, ó, ela vai tirar a carta aqui ao vivo, tá? Pra gente poder falar mais a respeito da carta sistêmica, tá? Olha aqui, ó, o Fabrício, ele pergunta assim, posso ir com minha parceira? E já pergunta dupla, posso também levar meu filho para constelar? Que idade tem o filho? Ele não diz aqui que idade tem o filho. Pode ser. Fabrício, né? Fabrício, pode levar a esposa, sim. Eu não sei que idade tem a criança. Ah. Pode levar a criança. O que acontece? A minha filha, Ana Clara, está aqui comigo até. A Ana Clara fez 9 anos agora há pouco. O que acontece? A criança ela vai estar ocupada com outras coisas, vai estar querendo cuidar da brincadeira, das coisas dela, né? Se for a criança, ela não vai conseguir ficar muito tempo paradinha lá na constelação. Uma sessão de constelação em grupo, ela tem uma média de 2 horas, tanto em grupo quanto individual. Ela tem média de 2 horas. Então imagina que uma criança vai ficar parada 2 horas, não vai, né? Nós somos, né, ativos e a gente consegue pensar, raciocinar e vai fazendo insights dentro da nossa cabeça. Para nós é fantástico, porque a gente começa a dar um start fantástico. Mas para a criança não é a melhor coisa. Mas não é que seja, não é contraindicado, só que para eles não vai ser muito atrativo. Para casal, fantástico, principalmente agora em junho. E tem promoção de constelação agora nesse mês de junho para relacionamento. Aproveita. Porque é aquilo que eu disse. Como é que foram as relações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós? A nossa tendência de repetir esses padrões de relação é muito grande. Mesmo, aqui é muito importante, mesmo que eu diga que não e principalmente que eu diga que não quero repetir. Por quê? Aquilo que eu aponto no outro, aquilo que eu julgo, aquilo que eu não quero, sabe aquilo que eu tenho medo, que me dá... é aquilo que eu geralmente atraio mais. Porque eu preciso vivenciar aquilo para entender como é que funciona e me libertar. Então, uma forma de resolver isso muito mais rápido é constelando. Viu? Olha aí. 2 horas tem uma sessão de constelação, É média, né? Pode ser 1h30, Média? digamos. Pode ser 1h30, digamos. Pode terminar em 1h30. Ah. Mas menos de 1 hora não tem condição. Não é um... Eu, pelo menos, nunca consegui menos de 1 hora. O mínimo que eu consigo é 1h30. Por isso que teu programa não dava certo, só tinha 1 hora para falar, né? Ai, percebe? Não, deu certo sim, é brincadeira, né? Mas isso são fases da vida, são etapas da vida. Mas daqui a pouco ela vai estar de novo aqui na telinha, aqui que eu sei, porque ela não vive sem isso aqui, né? Ela não vive, adora, como ela mesma disse, ela gosta de fazer. Mas só é para depois. Agora eu estou te perguntando. E como que a gente, digamos assim, a gente se limpa? Porque a pessoa que não vai fazer uma constelação, ela normalmente ela está com algum problema, né? Ela está com algum item ali que ela quer resolver, ela quer uma orientação, ela quer que traga uma linha para ela poder resolver isso. E isso, quer queira, quer não, a pessoa que está fazendo a sua, como é que se diz, no caso você fazendo a constelação, absorve alguma coisa daquilo ali, né? Às vezes até bastante, digamos assim. Como que a gente, no caso você, como que a gente se limpa, digamos assim, disso? E Dalton tem que participar de uma constelação, porque ele fala isso porque ele não participou. Quem participou, quem tá aí que participou sabe que é um boom na nossa vida. Quem realmente se entrega para o processo percebe, sente, vê, percebe, sente e vê tudo isso. E tudo isso junto. Que nós somos uma pessoa antes da constelação e outra pessoa antes da constelação. Porque ela tem uma potência muito grande. Porque ela não trabalha só nós. Ela trabalha a nós e também aos nossos antepassados. Quando a gente vai para o campo morfogenético, quando a gente vai para a constelação, eu não vou sozinho.
eu vou com toda a minha história familiar. Eu vou com todos aqueles que vieram antes de mim e vou também com todos aqueles que virão ou que estão já depois de mim. Porque eu não trabalho só a mim. Por que isso é tão forte, tão poderoso? Porque eu não trabalho só a mim. Nós estamos todos conectados. Esse período aí de vírus e tudo mais nos mostrou justamente isso. Nós estamos todos conectados. E muito mais quando se trata da nossa família. É uma conexão que a gente não tem ideia da dimensão. Então, quando eu vou lá, é mais do que me limpar. Porque se limpar é como se eu estivesse sujo das impurezas da minha família. Não, eu estou... Não é uma boa colocação, digamos assim, né? Não sei como que seria a forma correta de colocar, mas eu digo que quer queira, quer não, às vezes as pessoas vão lá pedindo essa ajuda. Deixa eu só te interromper, não perde a linha, não perde mesmo. A Heloísa Stripari, querida amiga. Heloísa, esse programa aqui é extremamente para você, tá? Ela manda um boa tarde, querido, quanto Boa tempo, tarde. que assunto bom, tá? Ela tá assistindo e junto com ela a neta. Que lindo! Tá? Na verdade, eu li uma coisa e falei outra, desculpa, né? É a Elisete Martins, né? Que tá assistindo junto com a neta dela lá, que é a Heloísa, tá? Então, tá aí, as duas estão nos assistindo e olha só, estão em Jaú. Jaú, onde é que fica Jaú? São Paulo. São Paulo, que lindo. Parabéns, bem-vindos. Bem distante, né? Então tá aí. Beijo pra vocês aí, presta atenção. Mas continua nessa... E que nome a gente dá? Não é limpeza, então. Que nome a gente pode caracterizar? Eu gosto de usar desbloqueio. Tá. Porque nós desbloqueamos energias que a gente não percebeu que está bloqueando, porque está tão conectado, por isso que eu falei da conexão, nós estamos tão conectados àquilo que veio antes de nós, aquilo e aqueles, porque a gente fala na constelação de um amor cego. Nós amamos tanto esses seres que vieram antes de nós, os nossos pais. Eu falei também hoje no grupo, hoje eu estava bastante ativa lá no grupo, porque eu estou voltando hoje dessa minha recuperação, que demorou um pouco mais. E comentei lá sobre o quanto a criança, e principalmente do 0 a 7 anos, que são os nossos registros mais profundos, por isso que eu gosto de trazer isso, quanto a criança quer salvar os seus pais. Então, um cenário que é muito comum nas nossas vidas lembrem ou imaginem ou tragam uma possibilidade de visualização de uma criança que esteja visualizando, vendo os pais brigando, né? Talvez a ponto de se separar, ou talvez com dificuldade financeira, ou talvez com uma situação de alcoolismo na família, que gera um conflito, que gera uma dor, que gera um desconforto, e essa criança está assistindo tudo isso. Qual é a vontade dessa criança? É salvar, é melhorar, é resolver, é fazer com que tudo aquilo acabe, é cuidar de todos, é abraçar a todos. Então nós estamos tão envolvidos nessa energia, porque essa criança interior que estava acompanhando tudo isso, cresceu, está aqui dentro de nós. Ela não foi embora, ela tem uma parte escondidinha dentro de nós que a gente tenta esconder, que a gente sufoca às vezes, mas que está ali. Essa criança, ela ainda quer salvar os nossos pais. Ela ainda quer salvar a história dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que vieram antes. Então, por que eu digo que é mais do que limpar, e talvez não sei lá se seria a melhor palavra, mas é um amor tão grande que nós queremos tanto nos conectar, que nós nos conectamos e bloqueamos algumas coisas. Tipo, por amor a esse meu pai, mesmo de forma inconsciente, que eu digo que eu não vou casar com um homem que também bebe, e eu não quero saber disso, eu acabo atraindo homens que bebem, ou homens que fumam, ou homens que têm algum tipo de vício. É um amor tão grande que eu não quero brigar com a minha filha, com meu filho, assim como minha mãe brigava comigo, mas quando eu me dou conta, eu estou brigando. Quando eu me dou conta, eu estou fazendo. Percebe que não é por querer, mas é por amor. E esse é um amor cego, que a gente consegue perceber, olhar e se libertar, que aí a palavra poderia ser se libertar, mas se libertar honrando, né? Acho que foi alguém falou de honrar aí antes.
Antes tinha. Foi a Sandra. Isso, a Sandra. Eu só consigo me libertar de verdade se eu conseguir me libertar honrando essa história, dizendo sim para tudo o que foi, porque eu não posso mudar o passado, mas eu posso acolher o que aconteceu e a partir de agora eu gostaria que vocês conseguissem sentir isso, acolher o que foi, tudo que aconteceu, do jeito que foi, as mágoas, as tristezas, as dores, toda a dor, tudo que aconteceu, acolher tudo como foi. E graças a tudo isso, hoje eu posso fazer diferente. Percebe que como se fosse um divisor de águas isso. Que coisa, né? Quanta coisa boa nisso, mas é numa forma de tu olhar, né? Tu vai aprendendo, tu vai vendo, tu vai sentindo tudo isso. Então, por isso que é bom a gente conversar bastante e mostrar, entender, compreender, ler. Deixa eu mandar um abraço lá pro Teles Nogueira, tá aí nos assistindo, Gaudério, Teles Nogueira tá aí nos assistindo. Dona Gilca Bonifácio, boa tarde, amigo. Essa vovó, né, 76 anos. Que show, adoro! Dona Gilca, ela não perde nenhum programa da grade da Local Mais aqui, com mais de 15 programas. E a Dona Gilca, ela manda sempre pra mim alguma coisa. Hoje ela mandou 4 corações. E eu boto sempre um em cada canto da sala, tá? Um coraçãozinho em cada canto da sala. Como tem uma mulher aqui, eu vou te entregar um coração, tá? Eu recebo. Eu vou te entregar um coração pra ti aí. Querida Dona Gilca, tá? Vai estar lá. Ô, Dona Gilca, tô esperando a senhora. Vamos lá, né? Terça-feira, lá na Câmara, digamos assim. Tenho mais aqui. Olha só que pergunta que o Fabrício também mandou aqui, ó. Posso constelar e ir embora? Constelar e ir embora? Pode. O que ele quis dizer? Que deve ter eu quero entender. Não sei o que se ele quis dizer que foi só na minha primeira vez, acredito eu, ou eu preciso fazer mais uma segunda sessão, coisas do tipo assim. Sim, tá. Se for nesse sentido de constelar e ir embora, se for uma sessão, a constelação é uma terapia breve, né? Então ela é uma sessão só. Ela tem esse poder todo, essa potência toda, porque ela traz isso, né, que não é só nós, que traz também a nossa história familiar, todos aqueles que vieram antes de nós. Eu acho isso fantástico, porque imagina, por exemplo, a gente fala da educação, né, lá na escola, imagina, não sei se o Fabrício tem filhos, mas ele se é casado, se não tem... Então... Ele perguntou se pode levar o filho ali. Isso. E acabou de responder aqui, ó, 8 anos. 8 anos, ele não vai gostar muito, porque ele não vai querer ficar paradinho. Tá? Existe uma data mínima, uma idade mínima? Não existe. É só questão de segurar, digamos, a criança. Isso. Mas quando o Fabrício for, me avisa que eu levo a Ana Clara, porque eles têm a mesma idade, eles podem brincar, tá, Fabrício? Aí ficam os dois brincando lá e a gente faz a constelação do Fabrício e da esposa. Deixa eu voltar meu raciocínio. Aí eu ia falar do Fabrício, se ele tinha filho. Imagina lá na escola que a gente fala que tem um livro até, né? Às vezes me fogem as coisas dos nomes. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Até me perguntem depois, que eu boto lá no YouTube. Quem nós trazemos na escola... me fugiu o nome. Mas assim, o que esse livro quer dizer? É que as crianças que vão para a escola, os adolescentes que vão para a escola, eles não vão sozinhos. Eles levam além da mochila o pai e a mãe, porque geneticamente nós somos 50% de pai, 50% de mãe. Nós, sem essa genética masculina e feminina, por que falam tanto de energia masculina e feminina? Porque nós somos feitos dessa dualidade, do pai e da mãe, dessas energias, né, duplas assim. Então, se nós vamos com 50% de pai e 50% de mãe, nós não vamos sozinhos para a escola. Assim como para a constelação, nós também não vamos sozinhos. Eu posso fazer a constelação e ir embora? Pode, não tem nenhuma recomendação tipo, toma uma água, sei lá, vai ficar tonto. Não, é uma terapia. Você como vai no psicólogo, sei lá, no psiquiatra, vai fazer a consulta, vai fazer o atendimento e vai embora. Só que a pessoa vai chegar de um jeito e ela vai perceber mudanças ao longo do tempo. A constelação consegue ter mudanças... Logo que faz a constelação já se percebe, mas tem mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos ainda se percebe
mudanças daquela constelação que foi feita há um tempo atrás. Mas ela tem, muitas vezes, os resultados são super imediatos. Mas para ficar um pouco mais claro, sabe quando a gente joga uma pedrinha no lago e aquela pedrinha vai fazendo aquelas ondinhas? É isso que acontece na constelação. Ela alcança primeiro a mim, porque eu que estou constelando, mas essas ondinhas vão alcançando todo o nosso sistema, todos aqueles que vieram antes de nós. E por isso que quando a gente constela, a gente dá uma possibilidade de cessar uma repetição de padrão disfuncional para aqueles que vêm depois. De repente existe uma repetição aí, que eu falei, do dedo podre, ou até de saúde, não sei. Mas que existe uma tendência de se repetir com meu filho, com meu neto. Quando eu constelo, eu tenho essa possibilidade de cessar isso, porque eu trabalhei isso em mim e, por consequência, nessas ondinhas que eu, jogou a pedrinha lá e faz essas ondinhas, eu limpei, aí sim entra o limpar outro. Eu limpei isso do sistema, por quê? Por que eu limpei? Eu não fui lá, passei uma borracha, mas eu ressignifiquei. Nesse sentido, eu limpei porque eu ressignifiquei e eu entendi, eu acolhi, porque aquilo foi importante naquele momento do jeito que foi, e a partir de agora pode ser diferente. Que legal isso aí, hein? Que legal, né? Deixa eu mandar um abraço pro Fabão Preto, também está nos assistindo. A dona Gilca disse que vai estar lá presente. Obrigado pela companhia, dona Gilca, tá? O Cassiano também botou ali que a equipe DW vai, o João Vaz, Sofia Pan, o Benício Pan, e tem mais alguns integrantes ali que vão com ele lá para o Uruguai, que é o Cauã Gonçalves, Filsen Souza, Fernando Souza, Kellen Souza, Leandro Marim, Ana Sayuri, Samuel Brasil, Isaac Menezes. Tá aí a galera que vai lá, né? O Cassiano que está na frente desse projeto aí junto com a Kellen Souza. E ele disse que foi feita a rifa lá e foi sorteado o número 13. Quem ganhou foi a Marinês. Então tá aí, ó, aquela rifa que eu pedia para vocês comprar. Marinês ganhou a rifa. Que legal. Show, gente, 17h43, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Temos as cartas. Nós temos as cartas. Eu acho que nós poderíamos ir para essas cartas aí. Tu tens que fazer. Como é que funciona essa questão da carta sistêmica? Como é que tu faz isso lá no teu grupo? Explica rapidamente e já faz esse sorteio da carta sistêmica que tu faz semanal. É semanal? Como é que tu faz lá? Eu comecei lá eu já fiz no Instagram. Então tá. Quem tá me acompanhando sabe que eu faço no Instagram. Mas agora eu lancei, como eu estou melhorando agora, lancei lá no grupo hoje. Então vou fazer uma vez por semana lá no grupo. Essa carta vai ser uma carta coletiva, mas energeticamente ela vai ser endereçada para quem colocou lá eu quero lá no grupo. Eu não vou endereçar para todo o grupo, por quê? O eu quero tem um poder muito grande, tem a força de eu estou aqui disponível, eu estou querendo, eu estou, sabe, eu quero essa mudança, eu quero isso. Então, por isso, essa carta da sistêmica, embora coletiva, ela vai ser destinada, endereçada a quem colocou esse eu quero. Dá tempo pro pessoal que quiser colocar aí no YouTube eu quero, porque a energia dessa carta vai para vocês, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, tem 4 Márcias lá no grupo, então as 4 Márcias lá do grupo, lindezas da minha vida. Então vai para vocês, a Lúcia, a Aniela, a Lourdes, a Sandra, a Vera, a Renata, a Rita, a Rosângela, a Irene, a Camila. Esses são os nomes que eu peguei lá, me perdoem se faltou alguém ou se me mandou depois, porque aí eu não acompanhei. Mas como a energia de vocês foi colocada lá, eu fui respondendo para vocês na medida que eu consegui ir respondendo, vai para vocês mesmo que eu não tenha citado o nome, tá? Quem colocou o eu quero, essa carta vai energeticamente endereçada para vocês. Então, como é que eu vou fazer agora? Vocês vão acompanhar, que bom que vocês vão acompanhar por vídeo, porque eu ia fazer lá no grupo por áudio. Eu vou pegar minhas cartas, que estão aqui, ó. Eu adoro o dourado. O dourado tem um significado, eu sou cromoterapeuta também, e o dourado tem um significado muito importante, que é dessa conexão com o divino, com o alto, né? Então, eu vou abrir as minhas cartas, eu vou dar uma embaralhada nela, e eu vou tirar uma carta e vou fazer uma explicação sistêmica sobre essa carta. Como ela vai sair agora, vai ser no aqui e agora.
Entendeu? Ao vivo. Ao vivo. Não precisa ser no Faustão, aqui é ao vivo também, viu? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não precisa ser de noite. Olha lá, tá embaralhando as Tô cartas. embaralhando isso para vocês acompanharem. E aí eu lá quando eu faço lá em casa, bem na frente na minha janela tem uma árvore, que aí é a conexão da natureza, né? Que eu acho que é muito importante a gente estar com esse conectada com esse algo maior, né? Porque a gente trabalha com essas questões energéticas. Aqui do lado de fora tem uma janela também com árvore. Então vou olhar nesse momento para a árvore para me conectar com essa natureza, com esse divino que há em nós, tá bom? Então embaralhei aqui. Vou respirar para eu me conectar e puxar a carta que vai ser endereçada para essas pessoas que colocaram o nome. Vou mostrar lá. Não sei se vai conseguir pegar direitinho, tá? A carta diz... Eu leio, deixa que eu leio. Porque aqui eu tô ao vivo aqui, ó. Eu tive raiva. Olha que interessante. Eu tive raiva. Nossa, a gente pode trazer tanta coisa. Parece que é uma frase tão pequena, mas a gente pode trazer tanta coisa sobre isso. Vou trazer um pouquinho, tá? Lembra quando eu falei pra vocês do cenário, de repente, daquela criança que tá vendo o pai brigar, talvez alcoolizado, a família em conflito, que eles não conseguem resolver, e a criança querendo salvar essa família. Entre esses sentimentos de salvar, de proteger, de amparar, de sair daquilo, um dos sentimentos possíveis é a raiva. Nós, às vezes, demoniamos esse sentimento da raiva. É permitido sentir raiva. A raiva é um sentimento que nos impulsiona também para a vida, ao movimento, a fazer diferente, a não aceitar as coisas como estão. Então, não é proibido ter raiva. É importante olhar para a raiva. É importante que a gente consiga perceber, sim, eu tive raiva, faz parte de mim esse sentimento. Não tem problema. O que eu posso fazer a partir disso? Como eu trabalho essa raiva? O que eu faço a partir de agora? Que eu identifiquei que eu estou com raiva. Porque eu estou com raiva não me dá o direito de quebrar tudo, de xingar, de bater, de fazer nada disso. Raiva é um sentimento. Sentir é permitido. A partir do momento que eu consigo identificar, que eu trabalho meu autoconhecimento e consigo identificar, eu senti raiva. O que eu faço com esse sentimento? Aí sim, eu consigo entender que eu posso usar esse sentimento como forma de canalizar para eu ir para frente, para eu avançar, para eu evoluir, ou para eu ser mais criativo e desenhar. Quantas pessoas que têm raiva e desenham muito bem, o pessoal que está ali no esporte, precisa de um pouco de raiva para ser um bom esportista, precisa dessa energia assim, que também é uma energia de raiva, para ir lá e fazer o melhor. Acho que é judô deles, não é? O judô. Precisa de um pouco de raiva para ir lá ser um bom judoca. Não precisa bater, não precisa botar os pés pelas mãos, sabe? Mas canalizar esse sentimento para algo que seja produtivo, para algo que vá gerar algo de bom para você e para quem está ao redor. Então não é proibido ter raiva. Então essa frase que saiu para nós aqui, eu tive raiva, é muito significativa e com certeza vai servir para muitos de vocês que colocaram aqui. Então permitam-se sentir raiva, mas também permitam-se usar esse sentimento para algo de bom na vida de vocês, de algo de produtivo, que vocês possam ter orgulho de vocês mesmos. Tá bom? Show de bola, muito bom, muito legal, tá? E olha, foi ao vivo, hein? Foi ao vivo, não foi nada combinado, só combinamos que ela ia botar, ia fazer a escolha dessa carta, né? Foi a única coisa que a gente fez aqui para essa escolha. Daniele, pena que nosso tempo está acabando, eu tenho que ir para a segunda parte do programa, tem mais convidados ali que já estão aqui nas dependências da Local Mais. É uma alegria te ver de novo aqui, né?
E sei que tu gosta de estar aqui, as portas estão abertas, pode vir quando tu quiser. Quer conversar outras vezes? Vamos conversar, vamos nos agendar, vamos fazer essas coisas, porque eu acho que isso é importante nesse momento que a gente está tão complicado, né? Mentalmente, digamos assim, nesse momento que a gente está bem ruim das ideias e não está conseguindo, digamos, ficar sereno, né? Sereno para poder resolver qualquer coisa. Então, eu acho que é importante a gente fazer mais igual o que a gente fez hoje, tá? Eu vou pedir para ti passar as tuas redes sociais, né? Pedir para te passar teus endereços, teu telefone, para que as pessoas também te encontrem, tá? E façam também não é consultas, é constelações, não é? Isso. Constelações lá. Diga. Certo, é sempre uma alegria. Eu adoro esse canal, eu adoro estar em contato com as pessoas e conversar sobre esse tema. Então, família, para mim, é muito bom. E sei que com isso, muitos starts aí, muitos insights, com certeza surgiram para vocês. Espero para que essa carta, né, e tudo que a gente trouxe, como disse o Daltro aqui, na hora, assim, intuitivo e conectado mesmo com vocês, tenha ajudado vocês a se perceberem que a raiva também é um sentimento importante para impulsionar a nossa vida. Muito bom estar aqui. Minha rede social, então, no Instagram, Construindo Novos Caminhos, Daniele Senger, 51999174651, meu WhatsApp. Então, tá aí o WhatsApp dela. Pedir pro pessoal colocar na tela, pedir para ti, tá lá aparecendo na tela, tá? Vou pedir para ti, repetir lá, 999174651. Daniele, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado pela tua presença. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Vou mostrar, se tu quiser fazer um vídeo igual o que a gente vai passar aí, tá? Se tu quiser fazer um vídeo igual a gente vai passar aí, faça, entre em contato com a gente e a gente vai fazer para tua empresa, fazer esse vídeo institucional, tá? Segura só um pouquinho, eu vou dar um tchau para a Daniela ali, vou receber os novos convidados, que hoje a sexta-feira tá boa, né? Hoje promete. Então, eu já volto aí, segura um pouquinho que eu já volto aí. Beijo, povo, até mais.